Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Segundo Samuel, pode colocar isso aí, 2 Samuel 23 e 14, você tem lá na tela, 2 Samuel 23 e 14 até o 17. Diz o texto assim: Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. E eu, enquanto estou lendo aqui, eu me lembro que há uns 25 anos atrás, eu citei esse texto numa pregação e meu filho tinha 5 anos e ele ficou tão bravo com o Davi, porque o Davi jogou água fora que eles pegaram com tanta dificuldade. E agora me deu vontade de rir quando eu estava lendo, porque eu me lembrei desse episódio. Ele chegou em casa indignado. Como é que pode, pai, um negócio desse? Eles foram lá pegar água. Eu tive que explicar toda a história, né? Mas, salvaguardadas todos os ensinos que nós poderíamos observar, até porque o nosso tempo é exíguo nessa noite, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que Davi não deu uma ordem, porque quando você dá uma ordem, tem que haver obediência. Muito pelo contrário, ele não mandou ninguém buscar essa água, ele apenas manifestou uma expressão de desejo. E aí aqueles 3 homens, ouvindo isso, atravessaram o campo dos filisteus, enfrentaram o perigo, buscaram a água e entregaram na mão de Davi. E esse nível de lealdade que vai além das ordens, vai além dos compromissos, vai além dos aspectos legais, é importante nós pararmos para meditar, porque isso acaba nos levando a pensar que o mundo que nós vivemos, ele cada vez mais tem relações frágeis, relações que vivem no âmbito do toma lá da cá, aquela expressão, o que é que eu ganho com isso? E isso nos faz lembrar também que quando nós falamos de relações humanas, nós estamos pensando que Deus já sabia de antemão destas coisas e determinou aspectos legais dos relacionamentos. Tanto que no Antigo Testamento, pelo menos umas 3 vezes é citado a lei onde se fala olho por olho, dente por dente. Jesus vem no Novo Testamento e já implanta uma outra ideia. Ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te pedir uma coisa, dá 2.
Se alguém te pedir para andar um pouco, ande bastante. E quando Jesus traz essa nova perspectiva nos relacionamentos, logo nós somos levados a pensar nesse termo, nesta palavra, que se fôssemos meditar em todos os aspectos dela, nós teríamos que pegar aí pelo menos uns 6 meses de encontro como esse para pensar todos os aspectos do âmbito da palavra lealdade. Mas como você vê atrás de mim, o dicionário traz como uma consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade. É aquele que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade, é aquele que usa de probidade em todos os seus relacionamentos. Então, a lealdade, ela nada mais é do que um dos pilares que sustentam o real valor de um homem. E quando eu escrevo homem aqui, eu escrevo ser humano, homem e mulher. Então, lealdade é um dos pilares que sustentam o real valor de uma pessoa. E aí você vai dizer para mim, pastor, e existem lições que nós podemos aprender deste termo a partir do texto que nós lemos aqui com Davi? Sim, tem muitas. Eu selecionei 7 lições rápidas para nós pensarmos em 7 frases. E a primeira delas é que a lealdade requer persuasão plena. Para você ser leal, para você ser fiel, para você não ser porque o contrário da lealdade é a deslealdade. O contrário da fidelidade é a infidelidade. E para você ser fiel, para você ser leal a alguém, você precisa estar persuadido de que esta é a função legal de todo ser humano. Todos os meandros, todos os detalhes da lei colocadas por Deus lá no Antigo Testamento dizia a respeito a viver de comum acordo dentro do território que Deus estava dando para eles. Então Deus não queria nenhum traíra, Deus não queria ninguém suplantando os aspectos legais. Hoje, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal que rege o nosso país, mas não precisa ser jurista, não precisa ser formado em direito, aliás, não precisa ter mais do que 2 neurônios para observar que algumas das tomadas de decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, que deveriam ser o guardião legal, o bastião da verdade, da honra e da justiça, são imorais, são ilegais e são vergonhosas, para não falar outras palavras. Deus queria que o seu povo fosse persuadido a ser leal para com o seu próximo. Porque se você tiver que viver uma vida desconfiando, meu irmão, não é vida, é inferno. Isso você olha para dentro de um casamento, quando o marido ou a mulher tem aquela doença horrorosa chamada ciúmes. Meu irmão, a vida é um inferno, não há paz no lar. Porque quando um dos dois está vindo de fora, como a gente costuma dizer, veio da rua, o outro vai com um cão farejador querendo cheirar por onde ele andou, e graças a Deus que Deus não deu o faro dos cães, né, para o ser humano que consegue, porque um cão consegue farejar 300 vezes melhor que o ser humano. Imagina que cena horrorosa que seria um cheirando o outro para saber todos os lugares que passou. Meu irmão, a lealdade, ela requer a persuasão plena.
Eu costumo dizer que eu confio até que não puder confiar mais em alguém. Então, às vezes, alguém vem e diz, pastor, mas o fulano, eu acho que ele não gosta de você. Bom, baseado no seu achismo, vá orar e vá se converter, viu? Porque eu confio até não poder confiar mais. Assim como confio na minha esposa, assim como quando meu filho adolescente começou a fazer uso de drogas, a minha esposa, às vezes, olha, eu acho que esse menino está usando droga e tal. Eu perguntei para ele disse que não, e eu confio até ele me dar motivo para não confiar. E claro, eu fui o marido traído da história, fui o último a saber. Mas não tem problema. A lealdade requer persuasão. Se você é leal, você também vai poder oferecer essa lealdade para o outro. Deus nos quer com corações limpos. Deus não quer você e eu desconfiando um do outro. Deus não quer que nós sejamos desleais, porque isto não agrada o Senhor. Um corpo dividido nunca poderá subsistir. Um determinado grupo dividido não pode ir para a guerra. Então, divisão não faz parte do reino de Deus. Você deve confiar e acreditar nas pessoas, ou a vida se torna impossível. Queremos viver? Queremos, então vamos lá. Lição de número 2. A sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Uma das coisas que faz parte desta geração social é a infidelidade para com o superior. Então, há sempre alguém tramando para derrubar alguém que está acima dele. Meu irmão, Deus não compactua com esse negócio. Às vezes alguém vem e traz para mim algum tipo de notícia dizendo, olha, o fulano de tal saiu da nossa igreja e abriu uma igreja para ele. Meu irmão, há duas questões a serem analisadas. Ele saiu da nossa igreja e abriu uma igreja porque ele tinha um ministério, ele está lá ganhando almas para Jesus, ele não é pescador de aquário, então, ok, eu acredito nessa chamada. Agora, daqueles que saem em pecado, com uma vida reprovável, com atitudes de deslealdade, com infidelidade, abrem um ministério e ficam convidando somente crentes para poder formar o seu bojo financeiro e estar bem, meu irmão, isso é infidelidade. Não tem salvação para esse tipo de gente. Deus não se agrada. Então, a sua lealdade precisa acontecer. E ela começa, para chegar no nível mais acima, ela começa do lado. O que é que o 300 de Esparta traz para nós? Essa frase que é memorável. A força do espartano está no guerreiro ao seu lado. Dê respeito e honra a ele e isso te será dado também. Então, é uma via de duas mãos. Se eu quero lealdade, eu preciso dar lealdade. Se eu quero respeito, eu preciso dar respeito. Se eu quero honra, eu preciso dar a honra. E uma das coisas que eu, particularmente enquanto obreiro, enquanto líder, gosto de fazer, eu erro também. Erro porque na multidão de palavras você tropeça, na multidão de relacionamentos, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes você acaba soltando uma palavra que aquela pessoa não estava preparada para ouvir naquele momento. Ela até precisava ouvir, mas não estava preparada. E foi despreparo meu no momento de ter falado. Então, a gente erra também, não tenha dúvida. Mas uma coisa você pode ter certeza, no que tange, eu estiver ao meu alcance, eu vou lhe honrar sempre. Vou lhe honrar em tudo quanto você é e jamais vou colocar você para baixo. Pelo contrário, a minha função como crente, agora não como pastor, como crente, é ajudar você a subir um degrau acima de mim. Estender a mão para que você suba sempre. É isso que Deus está esperando de mim e de você todos os dias. Que você seja
ponte, que você seja escada, jamais que você seja muro, seja destruidor. Porque senão nós estamos brincando de ir para o céu. E quem brinca acaba acordando e descobrindo que amanheceu com a fralda molhada, né? Então, a lição de número 3 que nós aprendemos é que uma pessoa leal, ela não segura informação. E deixa eu explicar essa frase aqui, porque ela ficou meio esquisita para você entender só lendo. Quando eu falo de segurar informação, eu falo daquele... tinha uma expressão, ela é uma expressão cacofônica, uma expressão que fica feio na língua portuguesa. Mas você vai me entender, você vai me perdoar. É o tal do leva e traz. Não fale rápido essa palavra que fica esquisita, né? Mas o leva e traz é aquela pessoa que fica colhendo informações, descobrindo o que acontece na vida do outro, pegando falhas das pessoas e segurando essas informações para si, para poder usar, manipular na hora certa e destruir honras. Meu irmão, isso é perigoso. Eu digo para você que uma das coisas que é um defeito meu e graças a Deus no ministério eu considero como uma bênção que Deus me deu. Eu sou extremamente esquecido. Se eu hoje deixar de ser pastor de Florianópolis e daqui a 2 ou 3 anos eu encontrar com alguns membros daqui no supermercado, pode ser que eu não reconheça mais. Eu tenho extrema dificuldade de gravar as coisas. Agora, se rostos de pessoas com quem eu convivi por muito tempo eu esqueço, imagina conversas. Então, às vezes alguém vem, confessa um pecado, confessa uma fraqueza, uma dificuldade, uma situação constrangedora. Eu ouço, aconselho, oro e esqueço. Eu não retenho informação. Meu irmão, se você segura a informação para poder usar isso contra as pessoas, você é do mal, você não é do bem. Deus quer que nós guardemos o melhor das pessoas, que nós falemos o melhor. Ah, pastor, mas aquela pessoa é cheia de dificuldade, é cheia de defeito. Mas ele veio para Jesus para ser salvo. Ela quer ir para o céu. É o nosso objetivo levar pessoas para o céu. Edifiquemos, sejamos leal em nome de Jesus. Aleluia. Sempre demonstre o máximo que você puder de coisas boas. Se o sentimento não for recíproco, pelo menos você foi de verdade, e isto é incrível. Então seja o melhor da sua própria versão. Lição de número 4. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. E olha, eu vou lhe dizer, eu preciso, e uma das coisas que eu estou aprendendo numa pós-graduação que eu estou fazendo agora, e também conversando muito com a minha conselheira barra amiga, barra esposa, é a questão de... Porque essa coisa de ser professor, e às vezes eu tenho que falar algumas verdades, principalmente para o obreiro, né? O obreiro eu pego um pouquinho mais pesado, né, Mocelli? Um pouquinho mais pesado. Mas daí acabou o culto, eu vou tirando a gravata, assim, arregaçando a manga e dizendo agora não é o pastor, é o professor. O professor pode. E já tá com o giz na cabeça e já vou falando o que ele precisa ouvir. Mas às vezes, meu irmão, eu não posso ir no calor da emoção. Eu estou aprendendo isso. Eu não devo ir no calor da emoção. Tudo que nós falamos no calor da emoção, nós destruímos. A emoção, ela é confusa. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, veja, quando ele diz troque suas folhas, mas não as suas raízes, mude suas opiniões, mas não perca os seus princípios, não é o seu princípio, aquele que você diz assim, papai já me dizia, eu aprendi com a minha mamãe,
Minha saudosa avó já dizia, não, 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 não. Princípios da palavra de Deus. São esses os princípios que você não pode mudar. E esses princípios me dizem que eu preciso ser leal ao meu irmão, porque assim como ele, eu também tenho fraquezas, dificuldades, defeitos e limitações. Mas eu também quero ir para o céu. Então, sejamos leais uns aos outros, para que na nossa lealdade ela chegue no céu e o Senhor, que é fiel, naquele dia nos transforme e nos leve para estar com Ele definitivamente. Aleluia! Lição de número 5. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Eu vou dizer para você, em 35 anos de púlpito e mais 20, não me lembro se foi 22 ou 25 anos de carteira assinada em empresas, eu confesso para você que algumas vezes eu confiei no que a gente chama de a pessoa errada. E é muito difícil você ser traído. É muito complicado você administrar as emoções quando você confiou, você amou, você deu o seu melhor, você gastou o seu tempo de vida com alguém que não mereceu o seu desgaste. E há pessoas que estão irremediavelmente destruídas no seu interior, na sua alma, porque se feriram de uma forma tão complicada que não tiveram mais jeito de retornar. E sabe aonde que deságua essa falta de lealdade? Quando eu sou machucado, quando esses relacionamentos, essas amizades me machucam, a primeira coisa que eu faço é descontar em Deus. É a primeira coisa, quando eu fico machucado, eu digo, Senhor, tu não é tão fiel como eu pensava. Jeremias fala isso no seu livro, quando está escrevendo, ele diz, Senhor, iludiste-me e iludido fiquei, porque eu fui leal, eu falei a verdade, eu disse a tua palavra, mas todas as noites eu sinto dores no meu corpo que não tem cura. Ah, meu irmão, é aqui que você não entende que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Aleluia. Eu sei que é difícil ter a gente glorificar um negócio desse, porque não é para glorificar mesmo, é para bater no peito e dizer, Deus, tu tens a cura para minha alma. Tu tens a cura para minha alma. Quando aqueles 3 valentes de Davi, eles dizem, vamos romper com o arraial dos filisteus e vamos lá. Vamos trazer a água para o nosso rei, vamos trazer a água para o nosso chefe. Ele precisa dessa água. Davi pega aquela água, meu irmão. Eu não posso, de modo algum, beber dessa água agora. Por mais que eles fizeram na melhor da lealdade, na melhor da amizade, mas beberia eu o sangue dos meus irmãos? Não, isso aqui é muito poderoso. Eu vou oferecer ao meu Senhor como uma oferta de libação. Meu irmão, a tua amizade, o teu companheirismo, a tua convivência, seja com o teu cônjuge, seja com os teus pais, com os teus filhos, seja com os teus irmãos da igreja, seja com os teus amigos de trabalho, precisa ser baseado na lealdade. Fuyu no hana ga